Sol aqui, vendo, estou lembrando aqui uma música, desde que eu era novinho, né? Sou novo hoje, né? O novo é uma novidade que nós temos diariamente, algo novo, logo com jeito. E as andorinhas voltaram, e eu também voltei. Ou seja, andorinha, lógico que quando falamos sobre os campos de biólogos, está vendo agora um biólogo tempos atrás, estava em alguns canais, ele fazia algumas pesquisas, um biólogo, eu lembrei também do Piaget, ficou essa confusão entre biólogo, veterinário ou educador. Ok? Beber uma água aqui. Água hídrica, como eu falei sobre água hoje, falando sobre o processo de moléculas bioquímicas, precisamos dos campos osmóticos, né? Baby, te vejo tão longe, a mim tão distante. Ou seja, é a pesquisa, baby é a pesquisa, tá? Às vezes parece que está longe, mas está perto, está próximo. Parece que está próximo, mas está distante. Essa é a profundidade da pesquisa ligada à motricidade humana. A motricidade humana é o coração do Brasil e a questão do movimento, e no movimento sabemos lidar com os campos perceptivos. É lógico, em épocas atrás, um dia desse, acordava e ouvia essas músicas, né? E as andorinhas voltaram, e eu também voltei. Então, aí vamos prosseguindo nessa maneira ligada à linguagem, né? Lógico que era uma vez, coloca parentes, que eu falo sobre parentes famosos aí. Nós somos parentes em questão de primatas, primórdios, princípios. O brasileiro é uma mistura bem parental, né? Os paliativos de pesquisas nos condicionam esses fatores ligados à linguagem. Então, quando falamos sobre a maneira relacionada aos fatores que venha trazer um descanso para nós, para quem trabalha, fez Deus o descanso. Aí que é a tese. Se fez descanso, nós podemos estar em qualquer lugar, temos um descanso ativo, até um tempo livre. A palavra trabalho, você vai ver em alguns aplicativos, significa o quê? Ou seja, deslocar para um local com objetividade, é lógico para você, ou seja, buscar a concretizar aquela tarefa. Já mostrei o livro Trabalho e Danação e Trabalho Danado. Nos coloca esses limites entre fatores que impulsionam, ou seja, os campos de contentamentos. Ou seja, esperar é um treinamento. A palavra esperar vem de paciência. E a palavra também paciência vem de esperança. Treinamos para nos colocar expectativas também. A expectativa coloca também serenidade, consistência. Então, ao longo prazo, se as andorinhas voltaram e eu também voltei, nos coloca fatos ligados ao treinamento. A longo prazo, ou seja, há patamares. Lembra que eu falei que aquele tsunami que teve, às vezes é algo simples, mas vemos o valor que tem um brinquedo, uma bola, para um tipo de pessoa, o valor que tem. Para ti muitas vezes não tem, mas para outros que não acham. É lógico que foi melhor ter achado uma bola que um corpo, né? Muitas pessoas ali, acho que vieram a óbito, né? Nessa ciclone, esse tornado, né? Esse euroquião, né? Que eles falam, os termos de outros campos da ciência, da religião, mas nos coloca as questões importantes. Ok? Então, quando o Vicente Avelino, ele fala que o desejo é a paz dos sentidos. Ou seja, quando nós temos a definição anestésica, ou seja, quando tiver mais sentidos, o corpo não sentir nenhum valor, ou seja, aí que nós vamos ter paz, né? Ou seja, muitas vezes nós vamos ter paz, né? Relacionado
aos desejos, mas o desejo é a paz dos sentidos. Então, são perguntas e diálogos que nós fazemos com o seu autor, que quando nós temos a própria paz, é lógico que vai citar Lacan, outros autores ligados à psicanálise com todo respeito, vai colocar fatos, né, de apetite do homem, a mulher, os campos cívicos e as ordens que relacionam a satisfação, a insatisfação nessa linguagem que é a motricidade humana. Ok? Eu quero frisar as questões de água, tem que beber. A água hídrica nos coloca fatores relacionados à porcentagem entre 60% e 70% no nosso corpo, que alguns colocam, e essa composição. Eu lembro uma senadora falando, ela estava tendo uma entrevista, e é lógico que tem algumas pessoas que falam que o Brasil está cheio de agências, que relacionam, eles colocam vários estereotipos que eu coloco não desse modo, questão de facção, mas eu coloco com maneira de saber falar, regulamentar essas palavras que vão haver o que? Um recrutamento ligado ao campo interno. Eu falo que a motricidade ela é uma carga interior que nos ajuda no campo interior e que a carga interior vai expressar o nosso campo exterior. Essa carga interior nos coloca conflitos ligado, ou seja, a maneiras entre o passado e a sua dominação, ou seja, entre as maneiras de se ver, como devemos analisar entre essas diligências. Quando falamos de diligência, falamos de superintendência, diligência, falamos de prevenção, diligência, falamos de quê? Precaução. Vamos citar o Guyton aqui, quando ele fala sobre integração motora, não sei se é o capítulo 1 ou 2, eu vou citar o Guyton aqui em 1988, que eu gosto, porque o Hall está lá, o Hall, e mais coloca o 1988, é questão de diligência, que coloca, quando temos uma diligência, é lógico que vai haver negligência. Por quê? Quando ocorre uma diligência, porque o seu próprio corpo vai haver um tempo de reação, um ato de reflexo, que vai, ou seja, repercutir, vai haver uma percussão acústica, rítmica, entre o movimento, o equilíbrio, para ver o que? A base estrutural diante dessa diligência, que houve uma negligência. Aonde há uma negligência, como já falei, é a maneira que nós podemos desenvolver o nosso aprendizado motor. O que é desenvolver? É algo que está havendo modificações nessa carga interior nossa. E essa carga exterior vai ficar explícita, exclusivamente nos intercâmbios, não só da mente, não só no campo afetivo, não só campo motor, mas vai ficar algo explícito que vai, ou seja, metabolizar, ou são metas, metabolizar, você pode ver que metabolismo é ligado a metas. O metabolismo tem o metabolismo basal, que é iminente o corpo ter esse processo, que já são metas que o próprio corpo vai colocar como agentes, várias substâncias, enzimas, principalmente hormônios e outras comportas, janelas ligadas ao próprio corpo, para, ou seja, haver modificações. Aonde há metas, alguns colocam uma maneira regular, de colocar campos criteriosos ligados à atividade física e exercício físico. Metas ligadas a metabolismo. E você coloca metas e junta com anabolismo e catabolismo, é o que ocorre essa carga interior osmótica, que ocorre essa carga exterior. Muitos podem ver a carga interior, não ligados à problemática ligada à hipoglicemia, mas o próprio corpo nos pede demandas necessárias ligadas ao tempo, à energia, o fluxo que tem econômico, o gesto motor, a maneira diariamente, constantemente. Então, e as andorinhas voltaram, e eu também voltei, ou seja, o apetite voltou, a comida volta, há um retorno, há um feedback realimentar. Quando volta, a questão muitas vezes quando colocamos em memória, nas teorias vygotsianas, a teoria potencialista entre o real, entre o potencial e o proximal. Realidade, naquela realidade eu vou ter uma adaptação potencial, o aspecto proximal é o campo interior, intrapessoal, o interpessoal e extrapessoal. Interpessoal vai externar, ser externo, interior, carga interior e
carga exterior.